Boa tarde, Galtieri. Eu recebo aqui o estatístico Galtieri Ferreira Tavares, que é natalense, é do Rio Grande do Norte, mas já está no Tocantins há alguns anos, fazendo pesquisa com o instituto de pesquisa dele, mas pesquisas como ferramenta de interpretação de cenários, não são pesquisas para publicação. Boa tarde, bem-vindo, Galtieri. Boa tarde a todos. Pois é, né, sou natalense, mas já estou aqui há 7 anos, né, desenvolvendo trabalhos de campo, né, sondagens, pesquisas eleitorais, não só nessa área, mas em outras áreas também. Né, estamos aqui tentando ter essa oportunidade de levar informações, aliás, meio que na contramão do que hoje acontece no estado do Tocantins, que está levando mais a desinformação, meio do que propriamente a informação. Galtieri, o que está acontecendo com as pesquisas no Tocantins, que os resultados feitos na mesma semana não batem? Às vezes, pesquisas assinadas pelo mesmo estatístico, com a mesma metodologia, cada uma sai com o resultado. O que é isso? Olha, existem vários fatores, né, que a gente precisa avaliar numa pesquisa, né, quando você vai colocar um pessoal em campo, né, desde a sua da coleta de dados em campo, né, até mesmo essa mensuração, né, em softwares específicos, né. E a principal delas é a metodologia que nós desenvolvemos para a gente poder fazer essa coleta em campo, né. É muito importante, né, que se estude bem os parâmetros, né, que nós vamos tentar estimar. A nossa legislação eleitoral aqui no estado de Tocantins, ele dá subsídios, informações suficientes e necessárias para que a gente possa desenvolver um bom trabalho no que tange aí as pesquisas eleitorais, né, que é o nosso foco aqui hoje. Entretanto, né, o que a gente vem percebendo é uma discrepância, né, com relação aos resultados, né, que são obtidos, né, por vários institutos, embora sejam as mesmas metodologias que são aplicadas com relação a esses resultados. É um problema. Por que está acontecendo isso? A que você atribui isso? Tem alguma lógica, a mesma metodologia, o mesmo campo de estudo, a gente tem resultados tão díspares a ponto de candidatos que estão na frente numa pesquisa estar em terceiro lugar na outra e assim por diante? Pois é, causa realmente uma certa estranheza, né? Mas é importante que os institutos fiquem atentos, né, na hora de você fazer a verificação de dados em campo. Existe a coleta, né, e existe o sistema de verificação de dados. Inclusive, é o que se preconiza dentro do próprio sistema PESQL, que é um sistema do TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, né, a gente precisa informar para eles como que a gente vai fazer esse sistema de verificação de dados da coleta. Então, é importantíssimo que os institutos, além de fazer a coleta, façam essa verificação a contento, para que nada saia errado. Nós, a despeito da resolução 26900 do TRE, ela preconiza alguns fatores, algumas variáveis que a gente precisa amarrar, né, nesse processo de pesquisa eleitoral. Quais são elas? Né, as cotas de sexo, idade, faixa etária, né, e do nível socioeconômico. Se nós não fizermos essa divisão equitativa dessas variáveis, né, de modo que a gente torne representativa a amostra que a gente vai coletar em campo, para fazer uma comparação direta com o que você tem na realidade, nosso parâmetro, né, o que o TRE, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, disponibiliza para a gente, por exemplo, uma quantidade de eleitores X, né, com perfil tal, perfil Y, né, conseguem uma faixa etária específica, com um nível socioeconômico específico. Nós temos que estar fazendo sempre essa equalização. Se nós não conseguirmos fazer essa equalização do que nós obtemos na amostra e do que nós temos de parâmetro, nós com certeza vamos errar. Então é isso que eu chamo... Deixa eu só explicar isso aqui para o nosso ouvinte. Eu trabalhei com pesquisa, o T1 publicou pesquisa apenas em uma eleição, foi tão complexo, tanta pressão, tantos fatores que eu decidi não mais seguir, né, uma sociedade aí com um instituto de pesquisa e também não publicar mais pesquisas. Justamente porque a pesquisa se tornou uma ferramenta de convencimento do eleitor e muitas vezes mais de confusão do que de esclarecimento. Aí, o que ele está dizendo, na verdade, é assim, você não pode pôr mais idosos do que proporcionalmente o Estado tem, desequilibrar a proporção de homens e mulheres, de eleitores por faixa etária, e parece-me que isso não tem sido considerado, né? Se a gente abre a amostra da pesquisa, tanto o número de amostras com relação ao percentual de, vamos dizer, que é o que garante o empate técnico, de variação,
quanto essa distribuição, eu vi, por exemplo, distribuição nessa última pesquisa que foi publicada por um instituto grande, que eu nem vou mencionar, uma cidade com 20 mil eleitores com 16 amostras, uma cidade com 2 mil eleitores com 16 amostras, cidades escolhidas a dedo, então isso permite muita manipulação de dados. Aí me vem a pergunta, Galtieri, o TRE não tem um estatístico para verificar se isso está correto ou não? Pois é muito bom você ter tocado nesse ponto, porque é importante que o eleitor esteja o tempo inteiro criticando as informações, né? Esteja verificando realmente como é que se torna esse procedimento metodológico. Né? A gente sabe que se você tender, a gente sabe que existe candidatos com certos perfis, né? Por exemplo, vamos usar aqui a experiência que nós temos à presidência da República, não é o presidente do Estado de Tocantins, mas a situação do presidente da República. Se nós pegarmos o candidato, pessoas que votam no pessoal do presidente Lula, são pessoas menos favorecidas, né? Pessoas de classe A, B e um pouco no classe C, já tendem a votar no candidato Bolsonaro. Então, se você tende a desvirtuar um pouco essa proporção, colocar pessoas apenas nesse segmento, você cria uma expectativa a eleitores votar apenas nesse candidato, entendeu? E cria um viés na pesquisa. E isso atrapalha, né? Você cria uma disparidade, né? Aí o que é que acontece? Que eu venho percebendo, né? Embora seja a mesma metodologia para vários institutos diferentes, né? Você vê na obtenção das amostras, eu tive acesso a alguns dados que foram coletados na Justiça, mas é muito claro, né? Que existem perfis, né? Sobretudo no que tange a abrangência da área, candidatos que só se saem bem na cidade A, cidade B ou cidade C, eles têm proporções maiores, né? Isso desequilibra o processo amostral, né? E quando você vai fazer uma inferência no estado, quando você obtém um resultado, você vê um candidato lá com um percentual lá em cima. E aí, em outro instituto, às vezes, eles até levam um pouco mais de consideração. E aí você já vê um candidato, um resultado reverso, entendeu? Então causa essa disparidade. Isso é um problema sério. Inclusive, chama a atenção do Conselho Regional de Estatística, né, da nossa região aqui, para que faça algum tipo de intervenção, né? Os próprios juízes eleitorais, eles fiquem atentos, né? Eu tive acesso também a decisões da desembargadora, que julgou uma liminar improcedente, em função justamente da abrangência da área, onde o advogado fez petição, onde justamente questionava essa disparidade, dessas desproporções, né, dessas áreas de abrangência, e simplesmente a desembargadora falou que não se atém ao aspecto metodológico, né, não entra nesse mérito. Isso é uma coisa muito grave, né? Imagina, se o órgão que deve fiscalizar não entra no mérito, se a metodologia está correta ou não, se o plano amostral está correto ou não, quem é que vai entrar, né? Mas eu volto daqui a pouquinho, novamente com o Galtieri, para a gente saber como é que você pode ficar mais esperto para ler essas pesquisas. Futebol e eleições são festas populares. E em festa popular, violência não pode entrar. Nos dois casos, pode ter disputa, pode ter rivalidade, mas não pode ter violência. O jogo tem que ser limpo, porque adversário não é inimigo. E eleição em clima amistoso é vitória da democracia. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. E eu estou de volta aqui com o Galtieri Ferreira Tavares, que é estatístico e proprietário de um instituto de pesquisa. O instituto dele não está fazendo pesquisas para publicações nessa eleição no Tocantins, porém está fazendo pesquisa para consumo interno, né, dos contratantes, e ele vem percebendo a disparidade entre pesquisas, às vezes com a mesma metodologia, assinadas pelo mesmo estatístico, e que tem resultados diferentes na mesma semana, no mesmo período de coleta. Nós falávamos agora há pouco sobre se o TRE tem estatístico, como é que está sendo julgado esses processos, né? Esse sistema nosso, Galtieri, de trocar o juiz eleitoral a cada 2 anos, é um pouco responsável por isso, pelo juízo eleitoral não querer tomar partido, se colocar.
tomar decisão, decidir mérito dessas questões? Pois é, Roberto, eu converso muito com as pessoas e falo que toda campanha é uma campanha, né? Esse nosso processo eleitoral é um pouco complexo, né? Pra vocês terem noção, a nossa justiça, a gente não tem um juiz eleitoral específico. Existe uma designação a cada 2 anos de um juiz, tirando da área dele e mandando para o eleitoral para poder julgar o mérito de todas essas questões eleitorais. E aí traz essa confusão que uma eleição é de um jeito, né? Existe uma enxuvada, uma chuva de deferimentos, de pedidos de advogados, você quase não consegue trabalhar. E existem outras campanhas de outros anos que o juiz deixa a Deus dará lá e deixa correr, e todo mundo publica o que quer, e aí causa o que está acontecendo praticamente hoje no Tocantins, né? Causa essa série de desinformação, né? Ninguém sabe em quem acreditar, isso é ruim, né? Para a democracia, para os veículos de comunicação, que ninguém sabe para onde tem que entender, né? Para onde tem que acreditar. Então, a gente fala novamente, a gente precisa que o eleitor esteja o tempo inteiro se policiando, e ao passar das eleições, principalmente, né, para fazer essas conferências para depois ver realmente que tem que acreditar. Como é que faz com esses institutos aí e veículos, às vezes, que colocam resultados completamente estranhos, vem colocando resultados que praticamente induzem o eleitor a erro, né, se ele for acreditar naquela pesquisa, e lá no finalzinho ele corrige, conserta, fica parecendo às vezes que as posições dos candidatos estão invertidas, né? E a gente chega aí a um descrédito geral nas pesquisas. É um descrédito geral. Inclusive, Roberta, é importante chamar a atenção, sabe, do Ministério Público Eleitoral com relação a isso, porque eu acho até descabido, né, o Instituto praticar de forma inequívoca o período eleitoral inteiro. Um instrumento tão importante, né, que o Brasil, né, se dispõe, existem outros países, não dá essa mesma, vamos dizer assim, essa premissa que o Brasil tem de fazer publicações de pesquisa. E nós temos esse instrumento hoje, né, para fazer essa divulgação, esse registro de pesquisas, para as pessoas terem acesso, né, a essas sondagens. É muito importante isso também para a própria democracia. E existem institutos que vêm se aproveitando da premissa para poder fazer o que quer, né? No Brasil, a gente tem esse problema e o Ministério Público Eleitoral precisa ficar muito atento a essas situações. O próprio Conselho Regional de Estatística, né, o próprio Conselho Federal de Estatística também precisa começar a ser um pouco mais atuante, né, agir nesses casos com mais veemência, né, tentando coibir esse tipo de ato e punindo de forma mais incisiva esses institutos, né, não renovando os seus registros, né, a fim de que acabe com essa zona. Não só aqui no estado do Tocantins, estou falando isso a nível do Brasil, né? Porque daqui o descrédito é tão grande, os próprios legisladores vão tirar essa premissa que nós passamos tanto tempo para conseguir, né? E voltaremos aí dando um retrocesso aí na série brasileira. Tem hora que eu não sei o que é retrocesso pior. Se a gente ter pesquisas hoje em que não se pode confiar, e que terminam sendo ferramentas, né, de convencimento do eleitor de que A, B ou C está na frente com tantos por cento, ou se é realmente retornar ao tempo em que essas pesquisas não podiam ser utilizadas dessa forma. É uma reflexão que fica. Isso. Mas eu tenho visto aqui no Tocantins pesquisa eleitoral por telefone. E quando é questionado, cadê os questionários? Cadê o resultado dessas pesquisas? Como é que a fé não tem? Isso é caso de polícia? Olha, a tecnologia avançou bastante, né? Hoje, eu mesmo já não utilizo mais questionário papel. Já não utilizo, a gente utiliza aplicativos, esses aplicativos têm registro, né? Não só o registro, uma das partes mais importantes é os pontos das coordenadas geográficas. Ou seja, você executa uma pesquisa aqui, tendo a latitude e a longitude da execução. Então, você não consegue mentir onde você não estava naquele local. Pode até não ter aplicado a pesquisa. Existem outros mecanismos de controle para esse tipo de situação. Agora, as questões das pesquisas por telefone ainda é um tanto complicado. No Brasil, a gente ainda está evoluindo com relação a isso, porque nossas bases de dados ainda são um pouco arcaicas, né? Já melhorou bastante, sobretudo com esse processo de portabilidade do telefone, né? Hoje não tem aquela mudança tanto do telefone, essas empresas que conseguem migrar esses bancos de dados não precisam estar o tempo inteiro atualizando, né?
Então deu uma melhorada, mas ainda estamos nessa fase ainda de teste, vamos dizer assim. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão muito mais avançados, mas mesmo assim ainda incorrem muitos erros lá, as pesquisas por telefone. Eu mesmo... Não é muito confiável. Não é porque... Como é que identifica se é aquilo mesmo? É que, veja só, da forma que o próprio TRE preconiza que nós temos que fazer controle de variáveis para que a amostra seja muito parecida, né, as características sejam muito parecidas com a nossa população, como é que a gente consegue pegar essas pessoas específicas por telefone? É muito complicado. Quando você está em campo, não. Porque você vai lá, bate na porta de um, bate na porta de outro, bate na porta de um, até conseguir. Até conseguir. É fácil, também não é. Mas por telefone é muito mais difícil. Então, muito mais caro para você obter um tipo de informação dessa. Né? Chegou-se na época da pandemia, onde a gente até imaginava que isso aí ia estourar. Né? Eu cheguei, inclusive, a fazer algumas pesquisas por telefone, mas confesso a você que desisti porque as nossas bases, as bases que são oferecidas no mercado, são muito desatualizadas. E esse a gente tinha um problema seríssimo com relação a isso, e aí não tinha a qualidade que a gente esperava, e a gente terminou, achando por bem, de declinar essas propostas. Mas é uma tecnologia. Eu acho que no futuro isso vai melhorar. Vamos finalizar a nossa conversa aqui com o Gautier, com uma última pergunta. O que você recomenda para o leitor que está consumindo esses resultados? Olha, primeiro de tudo, a gente precisa fazer crítica, né, a tudo que a mídia põe hoje em dia. Né? A gente está num momento político, né, que está com os anos acirradíssimos, né? Então, essa época do fake news, né, causa um caos danado. Então a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo crítica aos resultados que estão sendo postados, buscar a origem da informação. Existem sites que você consegue identificar se algum tipo de informação são fake news ou não. Então, eu falo para o eleitor, assim, a gente só vai com toda certeza no dia da eleição. Mas, como estatístico falando, a estatística é uma ciência, né? Embora tenha erros específicos, mas é uma ciência. Então, as pesquisas eleitorais são muito confiáveis. Com as taxas de erros mínimas, quando você executa dentro dos parâmetros que realmente para ser feito, as pesquisas eleitorais são confiáveis. E a gente precisa mudar essa página. A gente precisa, na verdade, dar para o eleitor uma informação onde vai ajudar ele na decisão do voto. E não na desinformação onde vai confundir tudo. Então, eleitor, você busca a informação, procure saber e pós-campanha sempre faça essas comparações do que você via antes e do que você tem de resultado, porque eu acho que a melhor pesquisa é o resultado da eleição. Eu vou agradecer a sua presença e te fazer um desafio, um convite em nome do T1 Notícias, para que depois da eleição a gente pegue os resultados desses institutos, cruze e veja quem acertou e quem errou. Desafio aceito. Você vai ver isso daqui a alguns dias no T1 Notícias. Obrigada pela sua audiência.